Olá, crianças! Hoje nós vamos para mais uma aula de matemática do livro APES, Matemática, na lição de unidade de medidas. Hoje nós vamos trabalhar o centímetro nas páginas 172 a 174. Página 172. Temos aqui unidade padronizada de medida, o centímetro. O que significa a palavra padronizada? Significa que é um padrão. É que a palavra padronizada quer dizer que todo mundo usa a mesma. Ela vai ser sempre igual para todo mundo. Então vamos fazer a leitura desse pedaço. Para medir pequenos comprimentos, podemos usar a unidade padronizada de medida chamada centímetro. Criança, centímetro é uma parte de um metro, tá? Lembra que a gente já falou do metro? Então, o metro tem vários centímetros. Na verdade, ele tem 100 centímetros. E a gente vai trabalhar um pouquinho com essa unidade, que é o centímetro. Esse traço que vocês estão vendo no livro de vocês, ele tem exatamente 1 centímetro. Se você pegar a régua e colocar a régua medindo aqui esse traço, ele vai ter exatamente 1 centímetro. E isso ele pode ter deitado, inclinado ou em pé. Olha só então, pessoal, tanto faz ele deitado, inclinado ou em pé. As 3 formas, se eu for colocar a régua, eu vou ter 1 centímetro. A régua é um instrumento usado para medir comprimentos. Por exemplo, a régua desta foto aqui embaixo está graduada em até 15 centímetros. Então, essa régua aqui está me mostrando 15 centímetros. Olha que o último número é o 15. E a medida do comprimento do lápis é de 10 centímetros. Estão vendo? Como que eu sei que o lápis tem 10 centímetros? Porque eu vou pegar aqui do zero, vou pegar do zero e vou até a última parte, até a pontinha do lápis aqui, Estão vendo? Então, eu peguei aqui o início do lápis, coloquei no zero e fui até a última pontinha do lápis, que foi até o 10. Crianças, sempre a gente vai usar para medir, vamos começar do zero, porque aqui não tem centímetro nenhum. A partir do zero é que eu conto os meus centímetros, tá bom? Então, aqui, no zero, eu tenho do zero até o 10. Então, como que eu sei a medida desse lápis? É que eu contei do 0 até o 10, onde ele começou e onde ele terminou. Então, do 0 ao 10, eu tenho 10 centímetros. E como que eu conto esses centímetros? Eu conto de 1 em 1. Então, vamos lá, do 0 ao 1, depois do 1 ao 2, do 2 ao 3. Cada um desses aqui é 1 centímetro. Então, vai do 3 ao 4 mais 1 centímetro, do 4 ao 5 mais 1, e assim por diante. Para as nossas atividades, crianças, vocês hoje vão usar vários elementos, vários objetos. Então, a gente vai usar o nosso corpo e vamos usar também muito a régua, tá bom? Então, não esqueçam de ter a régua separada aí do lado de vocês. Então, vamos para a próxima atividade. Explorar e descobrir. Crianças, antes de falar dessa unidade, eu quero mostrar para vocês que existem outras formas da gente poder medir as coisas, que não só a régua ou só o metro. O metro, a régua, eles são unidades padronizadas, que vai sair igual para todo mundo. Então, se eu for medir um papel, um lápis com a régua, vai dar a mesma medida para todo mundo. Todo mundo que for medir com régua vai ter a mesma quantidade de centímetros. Agora, nós também temos as unidades não padronizadas. O que é não padronizadas? É que elas podem ser diferentes de pessoas para pessoas.
Então, aqui eu tenho a polegada, que eu meço aqui, ó, pela polegada. Eu tenho o pé, eu posso medir com o pé. Eu posso medir com o palmo, que é do dedão até o dedo mindinho, eu formo um palmo. E posso medir com o passo. Porém, nem todo mundo vai dar a mesma quantidade, não vai ser igualzinho de todo mundo. Por quê? Porque nossas mãos, nossos pés, nossos passos são diferentes, nós temos tamanhos diferentes. Então, quando a gente for fazer a medida usando essas unidades, a gente vai ter uma média, vai ser aproximado, não vai ser exato, ok? Então, vamos ver aqui, ó, explorar e descobrir. Em sua casa, pegue uma folha de papel sulfite e contorne sua mão, como você vê na imagem ao lado. Deixe a mão bem aberta. Então, olha só, crianças, peguem uma folha de papel e façam a medida da mão de vocês. Vocês vão colocar a mão nessa folha bem aberta e vão contornar com o lápis em volta da sua mão. Em seguida, pegue outra folha e contorne o seu pé. Estão vendo isso daí? Ó? Agora vocês vão contornar a mão e o pé. Aqui tá mandando levar essas folhas para a sala de aula, para a gente realizar as próximas atividades. Mas nós não vamos levar para a sala de aula, porque vocês vão fazer em casa, tá? Então, vocês vão medir, vão fazer o contorno da mão e o contorno do pé. Depois disso, vocês vão colocar uma régua e vão medir quanto que deu, que tamanho que deu em centímetros o seu pé e que tamanho que deu em centímetros a sua mão, o seu palmo. Lembrando que vocês vão medir, olha só, do polegar até o dedo mindinho, tá? Em uma linha reta. E aí, vocês vão anotar embaixo quantos centímetros deu o seu palmo e quantos centímetros deu o seu pé. E colocar aqui na resposta, tá bom? Então, aqui na resposta, quantas estimativas foram boas? Vocês acham que fazer desse jeito foi legal? Foi bom? Então, vocês vão responder aqui. E o que é mais curto, o palmo ou o pé? Então, eu quero que vocês respondam aqui para mim. O que vai ser mais curto, menor, o palmo ou o pé? Quantos centímetros a medida de comprimento do seu pé tem a mais ou a menos do que a medida de comprimento do seu palmo? Crianças, olha aqueles probleminhas que nós falamos. Se eu quero saber quantos centímetros tem a mais, eu vou fazer a continha de menos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o número maior. Se for o do pé, coloco o número do pé em cima. Se for o do palmo, coloco o número do palmo. Então, eu vou colocar o maior em cima, o menor embaixo e fazer a continha de menos. E aí, vocês vão colocar aqui o resultado. Quanto a mais tem a medida do seu pé ou do seu palmo, tá bom? Vamos continuar. Agora, na próxima atividade, vocês também vão usar uma régua. Vocês vão usar a régua para medir esses 3 objetos. Então, de que forma que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou pegar o pincel. Aí no livro mesmo, tá, crianças? Ninguém vai pegar pincel, colher e lápis de verdade, não. Vão pegar a régua e vão usar a régua para medir o pincel. Então, eu vou começar de onde? Do 0. E vou ver onde que termina o pincel, tá bom? E aí, vocês vão colocar aqui na frente a resposta do pincel, da colher e do lápis, tá bom? Usando sempre a régua. Vamos então para a próxima atividade. Essa atividade, está falando, a número 2 está dizendo para fazer atividade oral, mas nós vamos fazer essa atividade e vocês vão escrever no caderno. As medidas encontradas na atividade anterior devem ser as mesmas para todos os alunos? E por quê?
O que vocês acham, crianças? Se nós fizemos as medidas do pincel, da colher e do lápis com a régua, vocês acham que essas medidas são todas iguais? Sim, todas são iguais, são para todos os alunos, porque todas as réguas têm medidas iguais em centímetros. Então, nós vamos conseguir medir da mesma forma, a mesma quantidade de centímetros, os mesmos números, tá bom? Letra B. Qual dessas unidades é mais conveniente para medir um comprimento? O palmo ou o centímetro? E por quê? Então, crianças, o que vocês acham que é mais fácil ou melhor para medir um comprimento? O palmo ou o centímetro? Nesse caso, nós vamos dizer que o centímetro é melhor, é mais conveniente. Por quê? Porque o palmo vai dar medidas diferentes de pessoa para pessoa. O palmo pode ser maior em algumas pessoas e menor em outras. Então, o centímetro, ele é mais conveniente, porque ele vai dar igual, do mesmo tamanho para todo mundo. Número 3. Desenhe ao lado um objeto cujo comprimento meça 4 centímetros e dê para um colega conferir. Então, crianças, vocês podem fazer qualquer desenho aqui do lado que fique do tamanho de 4 centímetros. Eu vou dar uma sugestão. Um prego, né? Por exemplo, um prego eu posso ter 4 centímetros, mas eu quero que vocês desenhem esse prego e que ele fique do tamanho de 4 centímetros. Para isso, vocês vão usar a régua para conferir se ele realmente tem os 4 centímetros, ok? 4. Estimativas. Imagine que você vai medir o comprimento deste livro, usando como unidade a medida do comprimento de um clipe e depois a medida do comprimento de uma caneta e depois o do centímetro. Então, letra A. Primeira coisa, gente, vocês vão ter que ter 3 objetos para medir o livro de vocês. Vocês vão fechar o livro e vão medir a capa dele. Primeiro objeto que vocês vão ter que ter, um clipe. Professor, eu não tenho clipe na minha casa, como que eu vou fazer? Então, se você não tiver um clipe em casa, use uma tampa de caneta, tá bom? Que vai dar para fazer mais ou menos igual ao clipe. Então, só vai substituir pela tampa se não tiver o clipe. Se tiver o clipe, mede com o clipe, tá, crianças? Outro objeto que vocês vão precisar, uma caneta, tá bom? Para poder fazer essa medida. E o último, uma régua. Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão medir todo o livro, os 4 lados do livro com cada um desses objetos. Então, primeiro meçam com o clipe, depois com a caneta e depois com os centímetros. Não se esqueçam de anotar quantos clipes vocês usaram para medir, quantas canetas ou quantos centímetros da régua. Vou ter que ter clipe para medir o livro inteiro? Não, com um clipe só ou uma tampinha de caneta você consegue. Você vai colocando, vai medindo, vai marcando, vai colocando de novo do lado, até medir todo o livro. Letra A. Em qual dessas medições você acha que vai obter o número maior? O que vocês acham que vai ter o número maior? O clipe ou a tampa de caneta, a caneta inteira ou o centímetro? E o número menor? Qual vocês acham que vai ter? Vai ser o clipe, a caneta ou os centímetros? Então, vocês respondam na frente ou embaixo aqui da pergunta. C. Faça as medições, registre as medidas obtivas e confirme suas estimativas. Então, vocês vão responder a A e a B sem ter feito ainda a medição, tá, crianças? Vocês vão colocar antes. Na C, vocês vão colocar o número que vocês conseguiram obter com a medição do clipe, das canetas ou dos centímetros. E vão colocar aqui, nessa parte do livro onde está pedindo a atividade, tá bom? Então, a resposta vocês vão colocar embaixo e próxima atividade. 5.
Nesta imagem, há 4 caminhos, caminho A, B, C e D, para o beija-flor chegar à flor maior. Então, olha só, aqui nós temos o beija-flor e temos a flor maior. Eu ampliei aqui o desenho que estava na página do lado. Então, o beija-flor, ele pode fazer esse caminho que é o vermelho, o caminho que é um vermelho mais claro, o caminho laranja ou o caminho verde. Então, eu tenho aqui o caminho A, o caminho B, o caminho C e o caminho D. E o que vocês vão fazer? Prestem atenção. Vocês vão medir cada pedacinho do trajeto. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, medir do pontinho aqui do A até o final desse ponto. Olha só, vamos medir dessa forma. Provavelmente, aí na régua de vocês vai dar 6 centímetros, tá? Marquem os 6 centímetros aí. Depois, vocês vão medir dessa pontinha até a ponta de baixo. Olha só a setinha mostrando. Provavelmente terão 2 centímetros. Depois vão pegar essa setinha de baixo e medir até a pontinha lá de cima. Provavelmente dará 5 centímetros. E o mesmo com a última parte, que vai dar também 5 centímetros. E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão somar esses números para saber quantos centímetros o beija-flor gastou para chegar até a flor vermelha pelo caminho A. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer 6 mais 2 mais 5 e mais 5, que vai dar 18. Esse 18 eu vou colocar aqui, ó, no caminho A. Então, caminho A, eu tenho 18 centímetros. Atividade 6. Quando medimos o comprimento de um contorno, estamos medindo o perímetro dele. Por exemplo, a medida do perímetro desse retângulo é 10 centímetros. Por quê? É 4 mais 1 mais 4 mais 1. Como que eu vou fazer essa medida? Então, eu tenho o retângulo. Eu vou medir os 4 lados do retângulo, igualzinho vocês fizeram com o livro. O livro de vocês é um retângulo. Então, vocês vão medir primeiro a parte de cima, a lateral, a outra lateral, aliás, a parte de baixo e a outra lateral. Então, essas maiores devem dar 4 centímetros e os menores 1 centímetro. Então, aqui nós estamos calculando o perímetro, que é calcular as laterais. Façam isso e façam também com o quadrado, com o triângulo e com esse retângulo. E anotem embaixo quantos centímetros deu cada perímetro dessas formas geométricas, tá bom? Então, nossa aula de hoje foi essa. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o joinha e ativar o sininho de notificações. Teremos mais aulas como essa para vocês poderem aprender um pouco mais sobre matemática. Um abraço para todos e tchau, tchau!